vamos falar um pouquinho das lógicas, né? Então, a lógica aqui, nós temos a porta AND, tá? Que é a nossa porta E. Nós temos aqui o transistor inteligente e também temos aqui o nosso microcontrolador. Então, quando a gente está verificando o esquema elétrico, seja no comando de solo, seja no PCON, seja no TCON, nós vamos se deparar com uma dessas simbologias aqui. No TCON é mais comum a gente aí ter as portas lógicas, os microcontroladores e o transistor. No PCON também nós temos todas essas lógicas. Então a gente vai procurar explicar de uma maneira bem simplificada. A gente sabe que, para quem tem um conhecimento sólido de eletrônica, de repente algumas condições aqui vão estar de uma maneira bem simples. A gente vai trazer o comparativo aí com um componente bem simples, que é o relé. Então a gente vai usar como base o relé e procurar trazer a lógica de uma maneira mais simplificada possível para a gente ter um bom aproveitamento. Então, na minha lógica aqui, eu tenho a porta E, né, também conhecida como conjunção, porta AND ou produto lógico. Então, aqui a gente tem um sisteminha da tabela verdade, que eu tenho, se eu tenho A e B e 0, a minha lâmpada está desligada. Se eu tenho A em 0 e B em 1, a minha lâmpada também está desligada. Se eu tenho A em 1, B em 0, a mesma condição. E quando eu tenho as duas condições A e B, a minha lâmpada acende. Né? A minha lâmpada aqui, o L, né, está representado por meu sinal C da porta lógica. Ou seja, quando eu tiver uma alimentação em A e uma alimentação em B, eu permito a saída no ponto C para que a gente consiga ter o funcionamento dessa porta lógica, né? O bypass dela para o funcionamento. Então aqui nós temos uma outra porta lógica, que é a porta lógica OU. Essa porta lógica aqui, para quem de repente não esteja tão familiarizado, na linha do sistema de auxiliar, essa porta lógica tem essa condição, né? Que aí já muda o sistema dela um pouquinho. Se eu tenho A e B em 0, a minha lâmpada está desligada. Se eu tenho A em 0, B igual a 1, minha lâmpada acende. Se eu tenho A1, B 0, a minha lâmpada também acende. Nas duas condições, em 1, a minha lâmpada está acesa. Também representado aqui pelo conjunto C. Então, por que eu preferi até colocar essa lâmina? Porque eu tenho a condição do sistema auxiliar, que ou eu alimento por um ponto ou pelo outro ponto, e eu consigo ter a mesma saída. Então, isso, quando vocês observarem no diagrama, vocês vão ver que no sistema auxiliar nós temos uma porta lógica OU. Agora, como eu informei, né, a gente deixou de uma forma bem simples, tá? Analogia de um relé aqui com o sistema do microcontrolador. A gente sabe que, novamente eu reforço, para quem tem conhecimentos aí bem sólidos de eletrônica, sabe que o sistema tem as suas particularidades, mas a ideia aqui é simplificar, né, deixar da maneira mais simples possível para aquele que, de repente, tem alguma dificuldade de entender o funcionamento do microcontrolador ou, de repente, do FET, a gente trazer a analogia de um relé para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então, aqui utilizando o 85 e o 86, que são as bobinas de um relé, então eu tenho o meu GND do microcontrolador como 86, e a minha entrada como 85. O meu 30 é o constante, eu tenho um valor constante de 12 volts no 30, que ele vem lá da alimentação do conector de 4 pinos, que nós verificamos lá no início da apresentação. Então, uma vez que eu tenho alimentação no negativo e eu tenho uma entrada no 85, eu tenho a minha saída, que representaria o quê? Justamente o 87 aqui do relé. Quando eu alimento a minha bobina, eu mudo o contato de 30 para 87. Então, de uma forma bem simples, digamos que o microcontrolador atuaria nessa mesma condição. Eu tenho uma entrada, tá? Essa entrada vem da porta lógica que nós vimos na lâmina anterior. Então, a porta lógica alimenta essa entrada, o meu VBB é constante, ela libera a saída e eu vou ter as condições das linhas de P6R1, P6R2 e P7R. Trazendo pela mesma lógica do relé, a gente está usando aqui o transistor, né? Então, o transistor inteligente de efeito de campo, né? A porta corresponde aos terminais da bobina do relé. Então, eu tenho aqui no gate
o 85 e 86, que ele representa aí para a gente a bobina do relé, e os terminais de fonte e dreno correspondem aos terminais 30 e 87. Voltamos para aquela mesma condição. Então, a tensão aplicada na porta 85 e 86 conecta a fonte e dreno. Então, eu tenho uma passagem do 30 para o 87, permitindo o fluxo de corrente. Então, também trazendo para uma lógica mais simples, quando eu alimento a minha porta, né, que é representada aí por 85 e 86, eu tenho o fluxo de corrente passando na